O que você acaba de ouvir é o som dos tiros que assassinaram na quarta-feira Fernando Villavicencio, candidato na eleição presidencial do Equador. Ele saía de uma escola em Quito, onde participava de um comício, quando foi atingido pelos disparos. Fernando Villavicencio Valência tinha 59 anos e disputava a eleição deste ano pelo partido Movimento Construir, que a gente fala Movimento Constrói em português. Ele foi jornalista investigativo de prestígio até entrar para a política em 2017. Ele foi eleito deputado para a Assembleia Nacional do Equador em 2021. Nessa campanha presidencial, o candidato incluiu em seu projeto de governo um plano nacional antiterrorista, que propunha identificar as organizações criminais mais perigosas do Equador, responsáveis por crimes como narcotráfico, mineração ilegal e corrupção. Politicamente instável, o Equador já tinha antecipado essa eleição. Ela estava prevista inicialmente para 2025, mas acabou ficando para 20 de agosto deste ano. As Forças Armadas estão mobilizadas, segundo o presidente, para garantir a segurança dos cidadãos e da votação que está mantida. O assassinato foi reivindicado por uma das maiores facções criminosas do pequeno país latino-americano. Um país que já foi pacato, mas que viu seus índices de violência dispararem nos últimos tempos. Agora tem um índice de homicídios de 25 por cada 100 mil habitantes, um dos mais altos da América Latina. E um dos fatores do aumento da violência foi a chegada no país dos cartéis mexicanos de droga. A violência que estamos vendo agora no Equador faz parte de uma tendência regional, uma espécie de mexicanização da política em vários países latino-americanos. Nas últimas eleições mexicanas, morreram mais de 50 candidatos políticos. Então, infelizmente, isso não é apenas um problema do Equador. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é: o Equador sob ameaça do crime organizado após o assassinato de um candidato a presidente da República. Um episódio para entender as circunstâncias do assassinato, o que acontece com um país quando as facções criminosas ganham muito poder diante do Estado e como está estruturado o crime organizado no Brasil. Eu converso com Tiago Rodrigues, professor no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Política e Drogas nas Américas, uma genealogia do narcotráfico. Sexta-feira, 11 de agosto. Tiago, a gente te chamou aqui para nos ajudar muito a entender o que acontece com um país quando o crime organizado toma conta de diferentes instâncias do poder. Mas acho que vale a pena a gente dar um passo atrás para entender o assassinato de um candidato à presidência da República. Qual foi o contexto dessa execução? O que isso diz sobre a situação no Equador? Bom, o assassinato de um candidato à presidência é um fato gravíssimo, né, em qualquer país. Um país que, como o Equador está às portas de uma eleição complicada, né, transforma ainda a situação em algo ainda mais dramático. E o fato de ter sido atribuído, ou pelo menos assumido, a um grupo que é um grupo do crime organizado, né, que supostamente assume a autoria desse atentado que assassinou o Fernando Villavicencio, que são os Los Lobos, né, torna ainda essa situação, evidencia, melhor dizendo, que o Equador passa por um processo de grave impacto do crime organizado sobre a esfera pública, né? E aí, quando eu digo a esfera pública, não é só o Estado em si, mas é o Estado no seu funcionamento corriqueiro, são as pessoas que ocupam diversas instituições vinculadas à esfera pública, quer sejam os partidos políticos, quer sejam organizações da sociedade civil, e quer seja a sociedade civil mesmo, como um todo, ou seja, a cidadania, né, equatoriana que vive, não é de agora, são alguns anos, né, de uma situação de violência extrema, um país que não era acostumado a níveis de violência como esses que têm sido registrados. Acho que vale a pena também te pedir para nos explicar um pouco quem era Villavicencio, qual é a história dele e por quais razões ele foi executado. Villavicencio era um jornalista de profissão, mas tinha sido líder sindical também,
com um certo destaque no país no final dos anos 90, começo dos anos 2000, atuando na área do sindicato de petroleiros, né? A economia petroleira é muito importante no Equador. E teve, nos últimos anos, um destaque como um paladino anticorrupção no Equador. Ele assumiu posições, só para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte entender, parecidas com os lavajatistas brasileiros aqui, né? Ele fez denúncias de grandes esquemas de corrupção que envolviam o governo Correa e os governos que vieram na sequência, como Lenin Moreno e o próprio Guillermo Lasso, que é o atual presidente, e vinha construindo uma carreira como um denunciante da corrupção, como um lutador contra a corrupção. Villavicencio, famoso na década passada por investigar casos de corrupção, primeiro como jornalista e depois como parlamentar, fez campanha prometendo combater os cartéis. Seu assassinato está sendo reivindicado, supostamente, pela organização criminosa Los Lobos. Na Assembleia Nacional do Equador, ele presidiu a Comissão de Fiscalização, que teve uma importância, criou dificuldades e embaraços para muitos políticos e encrencados e, ao mesmo tempo, emitiu um relatório favorável à permanência do atual presidente, Guillermo Lasso, quando este sofreu o processo de impeachment. Ele foi eleito para a Assembleia Nacional como deputado, essa Assembleia que foi dissolvida em maio, para que eleições pudessem ser feitas agora nesse estado de exceção e de comoção nacional, ele foi eleito com essa bandeira. E ele vinha denunciando não só esses casos com os grandes políticos, mas também o envolvimento do narcotráfico, principalmente, né? Mas o crime organizado não é só o narcotráfico no Equador, são outras atividades correlatas que vão desde assassinatos, vários tipos de extorsão, mineração ilegal e o narcotráfico. Ele vinha denunciando a relação desses grupos narcotraficantes e do crime organizado com o poder político e o grande empresariado equatoriano. Então, ele era uma figura que tinha posições muito duras com relação à corrupção no país, e a sua bandeira política era basicamente essa. Dia 4 agora de agosto, houve uma revelação, inclusive por parte da direção de campanha dele, de que ele vinha sofrendo ameaças, de que ele já vinha sofrendo ameaças de assassinato. Principalmente porque o discurso dele tinha esse elemento anticorrupção, mas ele também dizia que faria uma grande reforma do sistema penitenciário, de modo a evitar que os chefes do narcotráfico conseguissem operar de dentro do sistema penitenciário, etc. Né? Muitos já viam, alguns analistas estão comparando ele com o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, e que vem fazendo uma reforma muito contestada em termos de direitos humanos, que é criar superpenitenciárias de isolamento total e de regime disciplinar extremo, com a promessa do Bukele de acabar com o narcotráfico e com o crime organizado em El Salvador. Então, o recado, ele já vinha sendo ameaçado, o discurso dele, entendo dessa maneira, quer dizer, um desafio, dizendo, olha, vocês estão me ameaçando, mas eu não vou mudar a minha posição. Vengan, aqui estou! Dijeron que me van a quebrar! Aqui está aí! E o fato de logo depois ele ter sido assassinado fortalece muitíssimo a posição do crime organizado. Né? Porque fala assim, olha, esse era um homem que estava com uma posição corajosa, acabava de desafiar novamente o crime organizado e pouco depois, momentos depois, ele é assassinado. Então, assim, eu acho que o efeito de dissuasão, ou seja, de desencorajamento com os outros candidatos, com as outras candidaturas, é enorme. Né? Tanto da candidatura que, por enquanto, está na frente, da Luísa Gonçalves, que é apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa. Que é um líder de esquerda, né? Que é um líder desse centro-esquerda, que teve ligado à chamada Maré Rosa, né? A época que Lula foi presidente pela primeira vez, enfim, aquele primeiro momento no início desse século. Tanto do segundo posicionado nas pesquisas, que é Yacu Pérez, que é um líder indígena, um líder ecologista, que tem falado a respeito de segurança. Todos os candidatos falam. Há uma pesquisa de opinião que foi feita agora em julho, e 55% dos equatorianos dizem que o principal item de preocupação deles é a segurança pública. Então, todos os candidatos, de um jeito ou de outro, de uma forma mais progressista ou de uma forma mais repressiva, lidam com o tema da segurança. Agora, claramente, de falar explicitamente
o melhor posicionado era o Villavicencio. E o que estava assim, entre terceiro e quarto também nas pesquisas eleitorais no Equador, que não são muito confiáveis, assim, são questionadas pelos especialistas em pesquisas eleitorais, mas ele vinha aparecendo ali num bolo, que é o bolo que tinham 3 ou 4 candidatos com possibilidades de ir ao segundo turno. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Thiago Rodrigues. Thiago, você chegou a mencionar num dado momento que a situação política por lá piorou nos últimos anos. Eu queria tentar entender o que aconteceu exatamente nos últimos anos, como é que foi o avanço do narcotráfico entrando nas esferas políticas ou pelo menos controlando instâncias de poder no Equador, já que o Equador é um país que nós brasileiros não costumamos, no geral, ter tanta familiaridade assim. E no caso do Villavicencio, ele prometia, pelo que a gente conseguiu entender aqui à distância, ele prometia fazer algumas revelações em breve. E lembrando que a eleição é agora no dia 20, né? Ou seja, ele foi executado dias antes, muito perto da corrida eleitoral. O Equador, de fato, Natuza, é muito pouco conhecido, né? Nós brasileiros temos o péssimo hábito de saber pouco sobre a América Latina, em geral, e alguns países em especial, né? Então o Equador praticamente é desconhecido entre nós. Só que ele tem uma posição geoestratégica, muito peculiar. Ele fica encravado entre os 2 maiores produtores mundiais de cocaína, que são, em primeiro lugar, a Colômbia e, em segundo lugar, o Peru. E apesar de não ter tradicionalmente um quadro de violência muito grande, nos últimos anos o Equador passou a ser mais cobiçado pelos grupos do narcotráfico internacional, pela sua posição como uma grande porta de saída da cocaína em direção aos Estados Unidos, à Europa, porque apesar de ele estar no Pacífico, é muito próximo do Canal do Panamá, e à Ásia, que é um mercado muito rentável, mas um mercado difícil de acessar via o Atlântico, enfim, e os canais tradicionais do narcotráfico em direção à Europa e aos Estados Unidos. Porque a demanda sobre cocaína, a gente está falando aqui principalmente de cocaína, continua grande em muitos países, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, nos Estados Unidos e no Brasil mesmo. O Brasil é um grande consumidor de cocaína na sua forma em pó ou em crack, né? Quer dizer, o mercado mundial de cocaína continua crescendo e houve algumas mudanças na dinâmica do narcotráfico mundial, seguindo alguns planos de combate ao narcotráfico. Alguns ficaram conhecidos, como, por exemplo, o Plano Colômbia, que foi muito comentado, tem mais ou menos 20 anos que ele começou a ser aplicado na Colômbia, durou em torno de 10 anos e não acabou com o narcotráfico na Colômbia. Eu acabei de dizer que a Colômbia continua sendo a maior produtora de cocaína no mundo, mas provocou uma reestruturação dos grupos, uma fragmentação dos grupos. Essa fragmentação favoreceu os grupos mexicanos. E por que eu estou falando isso? Porque o favorecimento dos grupos mexicanos ajuda a entender a situação do Equador. O Equador passa a ser cobiçado como uma porta alternativa de saída e os grupos locais, que eram geralmente grupos pequenos, gangues de pouca importância, ganharam relevância porque o fluxo de cocaína aumentou, a cocaína colombiana e peruana, e grupos mexicanos passaram a ter representações locais ou fazer alianças locais para poder usar esse corredor equatoriano. A chegada dos grupos ou dos cartéis mexicanos aqueceu, digamos assim, o mercado ilegal na Colômbia, no Equador e no Peru. E essa região toda, principalmente essa região fronteiriça do Peru, Colômbia com o Equador, passou a ser então mais violenta, porque essa é uma característica dos mercados ilegais quando ficam aquecidos. Novos grupos aparecem e esses grupos começam a competir violentamente. É por isso que a gente consegue entender que nos últimos 5, 6 anos, a situação de violência no Equador tenha crescido muito. É um país bastante desigual, é um país bastante pobre, embora não tenha uma taxa de desemprego formal elevada, está na casa dos 3,5%, tem uma população, uma massa de trabalho bastante informal, algo na casa de 70%. E isso faz com que o país tenha, portanto, diversos déficits socioeconômicos, diversos déficits salariais,
E isso vem sendo agravado junto com esse agravamento da segurança pública no Equador. Então, quando chegam essas organizações estrangeiras, as pequenas organizações equatorianas ganham relevância, ganham dinheiro, ganham armas, começam a disputar espaços nas regiões fronteiriças para a entrada da cocaína, e principalmente do porto de Guayaquil e do porto de Manta, que são os dois principais portos de saída via Pacífico que o Equador dispõe. Então, a situação vai se agravando e num país pequeno como o Equador, as relações entre o crime organizado e o poder político acabaram acontecendo de uma maneira grave e relativamente rápida. E os níveis de violência também, tanto dentro do sistema prisional, onde se organizam esses grupos, quanto fora do sistema prisional. E aí, em 5 anos, se tem dados de homicídios de 2017 a 2022, que são os últimos disponíveis, o índice de homicídios por 100 mil habitantes quintuplicou. Ele era de 5 pessoas mortas por ano a cada 100 mil habitantes, em 2017, e em 2022 passou a 25 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Um número altíssimo proporcional, próximo do México, que é de 29, mais ou menos, e do Brasil, que oscila entre 30 e 31 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes por ano. Mais adiante eu vou querer fazer um pouco de paralelo com o Brasil, vou aproveitar a sua presença aqui. Mas antes, diante de tudo que você narrou até agora, significa o quê? Que o governo equatoriano perdeu o controle do crime organizado, ou pode ser ainda pior, o crime organizado se apossou das instâncias de poder do governo equatoriano? Porque um candidato a presidente da República ser executado, teve caso de prefeito assassinado, outros políticos, enfim, tem algo que parece muito, mas muito grave sobre as instâncias de poder no Equador. A sua pergunta, os dois lados da sua pergunta se complementam, né? Quer dizer, a perda de controle do Estado tem a ver com o avanço do controle do crime organizado sobre o Estado. São dois lados de uma mesma moeda. A penetração de grupos do narcotráfico, é preciso que a gente lembre sempre que o narcotráfico é um negócio trilionário. E esse negócio obedece lógicas que, apesar de estarem na ilegalidade, são lógicas empresariais. E parte do sucesso do negócio significa que ele aconteça com a melhor fruição possível. E para que ele aconteça com a maior fruição possível, a penetração das instâncias do Estado, quer sejam os poderes constituídos, o poder judiciário, ou o poder executivo e legislativo, ou as instâncias também locais, ajudam que o negócio se reproduza. O Pablo Escobar é uma figura que é muito comentada, temário de filmes, livros, séries, etc., mas é um tipo de comportamento excepcional entre os narcotraficantes. A maioria absoluta dos grandes narcotraficantes prefere as sombras do que os holofotes da imprensa ou do poder público, né? Então, o que acontece em geral é a tentativa de influenciar tomadores de decisão, de influenciar políticas de defesa, às vezes de segurança, e às vezes até mesmo políticas no campo da economia, como, por exemplo, a liberação ou não dos sistemas financeiros, etc., coisas que financiem ou que favoreçam, né, o desenvolvimento e o livre crescimento desse mercado. Então, o que a gente deve observar é que em países como o México e a Colômbia, onde esse processo já é mais antigo e mais desenvolvido, o assassinato político vinculado aos grupos do crime organizado já é uma realidade há muitas décadas. Candidatos à presidência já foram assassinados nesses outros países, por exemplo, no México e na Colômbia. Quase 100 políticos já foram mortos no México. A consultoria Telect, especializada em análise de risco e segurança, anunciou hoje que 93 políticos dos mais variados graus, principalmente prefeitos, vereadores e deputados estaduais, foram assassinados nos últimos 8 meses. Candidatos a outros cargos eletivos importantes também, né, candidatos ou mesmo mandatários já, governantes, prefeitos, etc., governadores desses países também já foram assassinados. O crime político vinculado ao crime organizado é já uma realidade em países como a Colômbia e o México há muitas décadas. E o Equador parece que caminhou
né? Eu já digo caminhou, porque os acontecimentos de agora, desses últimos meses, têm evidenciado isso, parece que caminhou para um lugar parecido. Mas ele se embrenha, né? Ele se embrenha no judiciário ao pressionar por indicações de juízes, ele se embrenha na política, se não com candidatos que representem a própria organização criminosa, mas financiam candidaturas. Isso deve acontecer no Equador e acontece aqui no Brasil também, né? Há diversos dados mostrando isso. E aí eu quero entrar num tópico com você sobre as semelhanças e as diferenças do crime organizado e essa relação com o poder no Equador e aqui no Brasil. Há uma coisa importante, há uma semelhança importante, primeiro. Falar das semelhanças. O crime organizado no Equador e no Brasil tem uma característica que não é comum em todos os países onde há crime organizado expressivo, mas é uma característica importante. Ele nasce, cresce e tem o seu quartel-general no sistema penitenciário. É diferente de outros países, né, como os Estados Unidos, né, é diferente de países como o próprio México. Né, é parecido com alguns outros países, poucos, como o caso da Venezuela, né, como o caso de El Salvador. Né. São alguns países que têm como característica o fato de o sistema prisional ser a grande fortaleza do crime organizado. Eles aparecem nos grupos ali dentro e eles se mantêm ali dentro. Os principais líderes continuam operando dentro do sistema penitenciário. Geralmente, quando eles são soltos, eles acabam sendo assassinados. Então, o sistema penitenciário funciona como o principal manancial, o lugar onde se abriga e onde cresce o crime organizado. E isso é parecido entre o Equador e o Brasil. Mas isso diz muito da forma como o combate ao crime organizado se dá, que é a forma do superencarceramento. Né? O superencarceramento, em geral, produz, na verdade, um fortalecimento do crime organizado, porque a fonte acaba sendo o próprio sistema prisional. Então isso acho que é uma coisa importante para a gente ter em mente. A diferença grande entre os dois, né, e depois eu volto à questão política, onde a gente pode fazer mais um traço de semelhança, a diferença é que, apesar do Brasil ser um mercado consumidor importante para drogas ilícitas, não é o caso do Equador. Apesar do Brasil ser um país de trânsito importante para um mercado grande, que é o mercado europeu, que compete pelo primeiro lugar mundial com os Estados Unidos, o Brasil não tem uma relação direta, não é que não tenha relação, mas não tem uma relação direta com o mercado dos Estados Unidos. E isso não é o caso do Equador. O Equador, os países da América do Sul, que são nos Andes, o Peru, Bolívia, a Colômbia, o próprio Equador, Venezuela, e os países da América Central e o México são totalmente gravitacionados, atraídos pelo mercado norte-americano, que é o mais dinâmico, que é o mais potente em todas as drogas ilegais, incluindo a cocaína. Aí, o impacto, né, do crime organizado no poder político, nas esferas públicas, né, e nos poderes constituídos da República, tem semelhanças entre os dois países. A escala também aí volta a ser diferente. No Brasil, a gente tem, nas escalas locais, um impacto muito grande. Em alguns lugares, enorme, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, mas não só. Né? No estado do Rio de Janeiro, você tem uma trajetória desse processo que remonta a muitas décadas, que vai desde o crime do jogo do bicho, etc., né? E que vão se transformando ao longo das décadas e o crime organizado vai se capacitando nessa potencialidade de penetrar no sistema político, aí sim elegendo deputados, elegendo vereadores, prefeitos, né? E na escala nacional, o mais próximo que a gente chegou aqui no Brasil foram alguns lapsos, como, por exemplo, aquele famigerado voo da FAB, né? Voo do avião presidencial com os 30 quilos de cocaína. Durante a inspeção de bagagem, a Guarda Civil Espanhola encontrou 39 quilos de cocaína, divididos em 37 pacotes, dentro da bagagem de mão do militar. Ele trabalha como comissário de bordo da FAB e estava no avião usado como reserva da aeronave presidencial. A CPI do narcotráfico, que já há quase 20 anos investigava a relação de deputados federais com o tráfico, era principalmente na região amazônica, no Acre, principalmente. Quer dizer, o Brasil tem alguns indícios de projeção nacional, mas ainda não houve essa escalada para a projeção nacional.
o que não quer dizer que não possa haver. Esse é um ponto que eu acho que a gente deve ressaltar aqui, né? Você está dizendo que a gente não chegou numa situação dramática assim. Agora, se não há uma atuação desde cedo, se não há uma preparação do Estado, não dá para dizer que essa possibilidade não se concretize no Brasil, confere? Concordo. Inclusive, o que eu ia completar, o caso do Equador é um país muito pequeno. Num país pequeno, a política local e a nacional quase se sobrepõem, né? Porque é muito pequeno. Mas a gente tem um caso que guarda semelhanças com o Brasil, que talvez seja onde a gente deve olhar com mais atenção e preocupação, que é o caso mexicano. O México controla 90% do mercado de drogas nos Estados Unidos. Cocaína, que vem da Colômbia, maconha, metanfetamina e heroína produzidas no México. Calcula-se que os cartéis mexicanos faturem 50 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, um país grande, um país industrializado, um país que ocupa uma posição na economia global legal que não é desprezível, né? Um país que tem um sistema político federativo parecido com o Brasil em linhas gerais. Então, assim, o caso mexicano é um caso que tem peculiaridades, a vizinhança com os Estados Unidos é a maior delas, mas é um caso que, entre esses outros que a gente pode prestar atenção, incluindo o caso equatoriano e colombiano, o caso mexicano tem muitas semelhanças, ou pode ter muitas semelhanças com o caso brasileiro. O caso mexicano, sem dúvida, me parece ser o mais dramático de todos, porque é um país enorme, um país complexo, um país de economia e sociedade muito complexas, né? E que vive, de fato, com uma penetração institucional dos chamados grandes cartéis do narcotráfico total no Estado, em todos os níveis, né? E essa penetração é uma penetração de um parasitismo do Estado que faz com que o Estado funcione a reboque dos interesses dos grandes grupos. Tiago, foi um prazer enorme ter você aqui no assunto, ajudou a clarear uma série de pontos e alertar para tantos outros. Muito obrigada, bom trabalho para você. Obrigado para vocês também. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.